Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, a nossa pauta é bioeletricidade, bioenergia, cogeração de energia a partir da queima do bagaço e da palha da cana. E nós temos aí a satisfação de nós termos esses primeiros 3 blocos, as presenças dos engenheiros Marcos Nishi, que é diretor da TGM. A TGM é a empresa líder na produção aí de turbinas, uma empresa que faz parte da própria história, da própria evolução, da própria tecnologia da bioeletricidade no Brasil e no mundo também, porque a TGM também tem uma carteira muito forte, inclusive em fase de crescimento, de exportação. Engenheiro Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Nós temos também a presença do engenheiro Klinger Ferreira, que é da Agroenergia. O engenheiro Klinger foi um dos pioneiros na comercialização de contratos de bioeletricidade. Ele tem uma experiência de Eletropaulo, também uma grande experiência de CPFL. Muito obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço. Eu queria começar a nossa conversa destacando que a Folha de São Paulo, desse último domingo, uma matéria de chamada de capa, a primeira página, essa matéria ela destaca que o racionamento de energia é quase inevitável, afirmam especialistas. Depois vou discorrer um pouquinho mais aqui sobre as previsões que são feitas, todas bastante sensíveis na medida em que a gente vê uma série de incorreções sendo repetidas ao largo desses anos todos aqui. Mas eu queria começar a nossa conversa me dirigindo ao engenheiro Klinger Ferreira. Eu queria que você contasse, nos desse o prazer de contar como é que foram feitos os primeiros contratos de cogeração de energia elétrica e quais foram os atores envolvidos, quais foram as usinas envolvidas nesse início desse processo. Acho que esse processo ele se iniciou em 87 com a conexão e venda dos primeiros excedentes da autoprodução de energia pela usina São Francisco e São Martim. Em 1990 eu vim para Ribeirão Preto trabalhar na CPFL e cuidar exatamente dessa área que era a compra dos excedentes produzidos pelas usinas, que se popularmente chamou de cogeração de energia, que é a venda desses excedentes. E iniciamos esse trabalho de compra, de viabilização técnica de colocar esses excedentes na rede. Em 1994 foram feitos os primeiros 2 contratos de longo prazo naquela época, junto às usinas Santa Elisa e Vale do Rosário, 10 anos, coisa que se já passou rapidamente. E aí, ano a ano, Ronaldo, a coisa foi evoluindo com buscas de tecnologia pelas usinas, com eficientização dos processos, sempre buscando mais sobras de excedentes para venda ao mercado. E esse mercado cresceu muito, então foram se viabilizando vendas de potenciais que hoje são limitados, até por questão legal, a 30 megawatts de venda. As usinas a gente sabe que tem potencial até acima disso, mas por uma questão legal de manter incentivo nas redes, pagar metade da tarifa, elas estão limitadas a 30 megawatts. Então, durante todo esse período, desde 87, é um mercado que se mostrou muito viável, com bastante potencial, tem muita coisa ainda para se desenvolver e essa chamada bioeletricidade, né, que se caracteriza bastante agora também, é um insumo muito bem-vindo, muito aproveitável, porque ela é disponível exatamente na época de seca dos reservatórios, período que a gente está iniciando agora, que se fala muito, como você disse, no racionamento. A possibilidade de ter um racionamento, que o governo não assumiu ainda essa questão, mas dependemos muito da água. E a usina, a biomassa, a bioeletricidade, ela contribui exatamente no período chamado período seco, em que há o deplecionamento das usinas hidrelétricas, quer dizer, o uso da água estocada. Então ela complementa. Segundo até fontes da própria Única, o Zilmar pode comentar depois, no ano passado se economizou quase que 10% dos reservatórios, né?
Então, uma visão rápida do setor é essa, né? A indústria de bens de capital, engenheiro Marcos Nishi, ela tem evoluído bastante, né? Embora o processo de produção de energia de usinas, nós podemos puxar isso lá para o começo da história, aí, década de 20, 30, já se produzia, já se tinha cogeração, embora para consumo próprio. Mas essa tecnologia tem crescido também? Essa tecnologia tem crescido muito nos últimos anos, né? Eu tive o prazer de participar desse primeiro projeto, dessa primeira turbina que foi para cogeração na São Francisco na época, né? E de lá para cá, os projetos têm se evoluído muito e a indústria de base também tem se evoluído muito, né, com relação aos seus produtos. E o que é mais importante com relação à bioeletricidade também é essa particularidade que a gente tem na indústria, né? Toda a tecnologia envolvida no processo é de domínio nacional, né? Então não se paga royalty. Não se paga royalty e o Brasil tem uma tecnologia bem avançada nesse setor, diferentemente de outras fontes de energia, como eólica, solar, que a gente depende muito de tecnologia de fora, né? Então isso é um ponto favorável muito grande para o setor. E no caso da TGM, a TGM tem um escritório, uma unidade de comercialização, de projetos também na Alemanha, em Nuremberg? A gente tem uma unidade, né, uma unidade na Alemanha, em Nuremberg, né, que a gente também exporta os equipamentos daqui para lá. Só que lá é um perfil um pouco diferente, né? Lá não é tanta usina supraenergética, lá é voltada a questão de queima de resíduos sólidos, de lixo, né, aquecimento de cristal, indústria de papel selado, é um mercado um pouquinho diferente. Ao contrário que aqui no Brasil e toda a América Central, que a gente tem um mercado muito forte com relação à bioeletricidade. Como é que a gente poderia situar a tecnologia brasileira, a indústria nacional voltada aí à produção de equipamentos para a produção de bioeletricidade em relação à concorrência do mercado internacional? Nós estamos no mesmo nível, né, de grandes players do mercado internacional. Então, nesse setor aqui, no caso da parte de geração de energia, a gente não perde nada com relação aos concorrentes, né? Os grandes players existentes, né, grandes multinacionais do mundo inteiro, a gente está pau a pau, como se diz aí, com relação à tecnologia. E nós estamos num nível muito elevado. Engenheiro Klinger, essa questão que envolve se nós analisarmos qualquer um desses balanços que têm sido publicados aí nos últimos trimestres, nos últimos anos, a gente percebe que as usinas que têm um processo eficiente de produção de energia, de bioeletricidade, são aquelas que conseguem se manter. Nós, inclusive, em algumas avaliações que temos feito, sempre aos finais dos anos, para saber como é que foi o ano que termina, como é que vem o ano que se segue, nos últimos 5 anos tem sido muito claramente colocado desta maneira. Vai conseguir sobreviver, vai conseguir se manter, né, aquela usina que investe efetivamente, tem uma produção moderna, eficaz. Quer dizer, caldeiras modernas também. Quer dizer, tem esse viés de preocupação de tecnologia também. Não adianta meramente queimar o bagaço, agora estamos falando já em palha de cana também, né? Você constata isso também? Não, sim. Hoje as usinas, antigamente praticamente elas só viviam de açúcar e álcool. Isso. Então começou, como a gente disse um pouquinho do histórico, a venda dos excedentes de energia. Eu diria que hoje a venda de energia é um dos tripés de sobrevivência da usina. A usina que não tem exportação de sobra de produção de energia, que é a cogeração, ela não tem uma competitividade igual às outras. E isso é só conseguido realmente através da eficiência, da busca de equipamentos, modernização de suas instalações, eficiência no projeto, consumir menos vapor para gerar e sobrar mais para a energia, e ao uso de tecnologias como caldeira de condensação, em que você faz todo um processo exclusivo para vender energia. Agora, só lembrando um pouco, o ano passado foi um ano muito atípico em termos de preço de açúcar e álcool. Isso fragilizou o mercado. Algumas usinas que vendiam excedente de energia tiveram a sua, vamos dizer, manutenção, o teu ganho muito forte em cima da energia. Até porque foi um ano totalmente atípico, em que se iniciou
com, vou chamar de um preço de mercado muito alto, e aquelas usinas que estavam com sobra de contrato, quer dizer, poderiam gerar um pouco a mais, elas venderam a um preço teto, quase R$ 823, então um preço muito alto. Isso deu um fluxo de caixa muito grande para essas usinas. Então, sustentou uma parte do setor, vamos chamar assim. Por outro lado, aquelas usinas que tinham contrato, que também terminaram a safra antes, que tiveram problemas de colheita de bagaço, que terminavam, dizer, pela falta de chuva, não teve uma grande quantidade suficiente para honrar seus contratos, também se viram penalizadas pela mesma regra, tiveram que buscar energia no mercado a um preço caro para cumprirem seus contratos baratos. Então foi um mercado muito diferenciado ano passado. Tiveram oportunidades boas para as usinas, como também custos altos. Mas a viabilidade da bioeletricidade como um dos tripés de sustentação da usina já é inquestionável. Hoje, valores de energia, comercialização, tornam-se parte do negócio, tá? Para custeio de todo o processo envolvido numa usina de açúcar e álcool. No Mercado Livre, hoje, qual é o preço que está sendo comercializado? Então, esse ano, como eu disse, o ano passado teve muita variação de preço. Esse ano a gente pode dizer que não tem volatilidade. O preço hoje está no teto, tá? Não tem uma liquidez. Então hoje é R$ 388,48 e eu acredito que esse preço vai ficar o ano todo. Então já é... É um preço que remunera o produtor. Existe controvérsias aí, o pessoal que estava acostumado a 800 acha ruim, mas por outro lado, é um mercado que você já não tem o susto dessa volatilidade. Você sabe que é 388, se para vender ou para comprar. Então, em termos de trade, de comercialização, que é o que a gente faz, é um ano que está muito parado, vamos dizer, a questão de comercialização. Ele não tem liquidez nenhuma porque o preço está definido e está em teto. E deve permanecer em teto até o fim do ano. Então, quer dizer, não teremos surpresas esse ano. É um preço definido até o fim do ano. Engenheiro Marcos, a indústria de bens de capital aí não é só a TGM, mas a indústria como um todo, e você evidentemente que se acompanha, quando você vai instalar as turbinas da TGM em qualquer usina aqui no Brasil ou fora do Brasil, você tem o fornecedor de caldeiras também, de outros equipamentos, mas sempre uma troca de ideias. Nós temos conseguido reduzir ou aumentar a produtividade com o equipamento produzido aqui, desenvolvido no Brasil? Para a gente ter, com esse novo produto energia, né, para a gente ter um retorno de investimento um pouco mais rápido, então a gente teve que desenvolver muita tecnologia dos equipamentos para quê? Para ter uma produtividade maior, né, para você cada vez mais viabilizar os negócios. Então, a indústria cada vez mais ela tem investido muito em tecnologia para quê? Para viabilizar os negócios, né? Um exemplo típico é as pressões, né? Que as caldeiras e as turbinas trabalham. Essa primeira cogeração que você citou aí, que foi a primeira, trabalhava em 21 quilos, 280 graus. Hoje a gente já fala em 100 quilos de pressão, 540 graus. Então, questão aí de poucos anos, né? Você vê uma evolução tecnológica muito grande nos equipamentos, né? E a gente tem dado todos esses avanços para quê? Cada vez mais viabilizar o investimento que os empresários investem no setor. E essa busca de tecnologia, as indústrias têm algum incentivo, algum apoio de governo, ou da Eletrobras, ou das entidades, das instituições de pesquisa para desenvolver, ou é recurso da própria indústria de bens de capital? Grande parte é recurso próprio. Da indústria, mas a gente tem algumas linhas do governo, né? Via FINEP, a gente tem algumas linhas que a gente de vez em quando a gente consegue utilizar para melhorar a tecnologia, sim. Tá? Mas a grande parte do desenvolvimento é com recurso próprio mesmo. Nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já discutindo o tema de hoje, que é a bioeletricidade. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, os engenheiros Clíngia Ferreira e Marcos Nishi. Eu queria ouvir um pouco o comentário
principalmente dada a experiência que os senhores têm nesse mercado de bioeletricidade, essa matéria da Folha, que o título é Racionamento de Energia é quase inevitável, afirmam especialistas. E aí menciona aí a consultoria PSR estima um risco de racionamento de 95% para as regiões Sudeste e Sul. Para que os reservatórios atinjam 30% em um mês, que nós estamos terminando o período das chuvas aqui na região Centro-Oeste e região Sul, é preciso que as precipitações fiquem acima da média histórica, probabilidade remota, segundo climatologistas. As chuvas devem ficar na média em abril, maio e junho, abaixo do normal. Não serão suficientes para reverter o quadro atual. Além de torcer por chuvas acima da média, o governo aposta que a crise econômica e o tarifaço reduzirão o consumo de energia em 2015, evitando racionamento e um maior desgaste político. Dr. Klinger. Vamos lá. Bom, eu tive, vamos dizer, não chamar oportunidade, né, mas eu participei integralmente do racionamento em 2001. E naquela mesma época, final de abril, a gente tinha em reservatórios 34% da capacidade total. Por quê? O Brasil, hoje, ele é dependente de geração elétrica em 65%, uma estimativa, por cento da hidroeletricidade, quer dizer, são água acumulada nos reservatórios que produzem a energia elétrica. Em abril de 2001, tínhamos 34%. Aí, em junho de 2001, foi decretado um racionamento com aquela história de redução de percentual e tal. Hoje, nós estamos com 23,5%. Uma previsão de chegar no final do mês, agora, semana que vem, em 25%. Como você disse, precisaria chover acima da média para repor 5, 8 pontos percentuais nisso. Então, o governo já falou anteriormente, se final de abril chegarmos a 34% de reservatórios de média Brasil, não haverá racionamento. Olha, 34, 35 foi os dados de 2001. Claro, temos mais térmicas hoje. Eu diria que, pela uma ótica do gerador, nós já estamos num racionamento branco desde 2013. No final de 2013, outubro, o governo já decretou o despacho da geração térmica para atender a carga. O que isso significa? Se você aumenta a geração térmica, deixa de gastar água, você já está racionando a água. Mas chegou num ponto agora que todas as térmicas disparadas, mais o que se tem de caixa de água, ou reserva de água nos reservatórios, talvez não seja suficiente para chegar ao próximo período chuvoso. Por quê? Existe uma questão nos reservatórios em que, quando você chega a um volume baixo, a necessidade de vazão da água é muito maior para manter a potência gerada. Então, se tornam instáveis as operações dos geradores. A outra questão, você vai usar essa água e chegar ao mínimo, esperando repor isso no final de 15 para 16, no período de chuva. E se não chover novamente? Quer dizer, nós vamos piorar uma condição para o ano que vem, ou passar parte dessa crise para o ano que vem. Então, se economizarmos alguma coisa em torno de 5%, há uma estimativa de se chegar a um volume maior que 10% em final de setembro, outubro, alguma coisa assim. E aí se daria um fôlego maior com as chuvas do próximo período para se repassar para frente. A situação atual, que o governo comenta, a questão de racionalizar, de campanhas, hoje já existe todo o despacho térmico, já existe a questão do custo que ficou muito alto da energia, isso tudo com o objetivo de economizar a água. E ainda alia-se a isso a queda da economia, quer dizer, a economia... Sim, isso tudo traz consequências no PIB, na produção, o próprio preço da energia reflete na produção. Então isso torna esses produtos menos competitivos, né, com o aumento que nós temos tido recentemente. Então essa questão é muito delicada, nós dependemos aí de uma parte também que é São Pedro, né? Reservatório de hidrelétrica não tem volume morto, então não tem como contar com
mais nada a não ser essa diferença. E como você disse, com as previsões de média de 80% de chuva, não chegaremos aos volumes estimados no final de abril, para se não ter uma outra ação efetiva de manutenção de água no período seco. Voltando a falar, a bioeletricidade, ela contribui exatamente nesse período. Então, se buscássemos alguma forma governamental de incremento, de incentivo, de viabilizar a energia que hoje tem um grande potencial para chegar nos clientes, deixando de usar água, seria uma fonte que contribuiria exatamente no momento crítico de crise. Então, você relembra com muita propriedade essa questão do apagão. E eu relembro também que houve uma resposta muito pronta, muito rápida, e a indústria de base conseguiu equipar as usinas com uma estrutura de cogeração fantástica e rápida. Né? Aí eu já dirijo a pergunta agora ao engenheiro Marcos Vinci. A indústria de bens de capital, uma vez que houvesse isso que o engenheiro Klinger Ferreira coloca, um ambiente novamente favorável para investimentos no setor, essa indústria de bens de capital teria condições de atender uma demanda rápida também? Com certeza, porque, como eu disse nas perguntas anteriores, né, a tecnologia é de domínio, né, da indústria. Então, é uma questão somente de aumento de produção, porque os produtos, né, já estão todos desenvolvidos e a indústria, com certeza, ela conseguirá aumentar a sua produção na medida do necessário. Né? O que falta realmente é um incentivo, né, para a gente conseguir aumentar essa produção. Deixando claro que incentivo não é subsídio, não. São regras claras que o setor, depois o professor Gilmar José de Souza, que é o gerente de bioeletricidade, vai entrar conosco aqui no último bloco, nós temos falado isso repetidas vezes, os produtores têm falado isso repetidas vezes também. Não se pede subsídio, se pede uma regra clara que possa efetivamente fazer e sensibilizar o investidor. O setor tem falado faz anos, né, que a gente já tem saído defendendo, né, essa bioeletricidade. Aliás, desculpa lhe cortar. Eu fico muito entristecido quando eu passo em frente à sede da TGM aqui em Sertãozinho. Eu vejo, vocês têm um outdoor grande lá, falando do potencial de energia que existe, que não é explorada. Né? É uma questão... Nós, como indústria, né, a gente tem alertado e mostrando todo o potencial. Né, e o que falta realmente é algumas políticas para que o setor invista e a gente ter condições de fazer. Então, parque industrial a gente tem, né, tecnologia a gente tem, é só questão de sair os investimentos que com certeza a gente consegue produzir os equipamentos na medida necessária. Ronaldo, essa questão tem se feito ultimamente uma busca até dessa energia. O governo estipulou um leilão chamado Leilão de Fontes Alternativas para abril, coisa que ele já não fazia há um bom tempo. Ele praticamente deixou de abrir alguns leilões direcionados ao setor. Buscou muito outras fontes de energia, como fotovoltaica, mas finalmente, depois de um longo período, foi aberto um leilão para leilão de fontes alternativas, que vai ser realizado dia 27 de abril e que tem-se 40 projetos de usinas inscritos, que dá uma média de 2.000 megawatts disponíveis para entrar já em janeiro de 2016 ou para projetos novos em julho de 2017. Então foi uma retomada, vamos dizer, para o setor. Então se sinalizou... Na verdade, uma mudança da visão do governo para com o setor. Isso, mas pelo lado da crise, numa hora dessa você fala, toda fonte é bem-vinda, claro. Então não poderia ser esquecida. Eu acho que deveria merecer uma atenção maior. A questão hoje de existe toda a tecnologia, existe o potencial, existe a necessidade de viabilizar o que a gente chama de conexões dessa energia com a rede pública ou com o sistema elétrico. Facilitar essa conexão para escoar essa energia e tornar ela prática entre o gerador e o consumidor. Hoje existe um gargalo, vamos dizer, em termos de conexões, né? Até por questão de investimentos aí junto ao parque, ao sistema todo elétrico. Então, poderia se fazer alguma coisa nessa área junto à regulamentação, em incentivos ou busca ou uma forma de regra que atendesse ao setor para
tecnicamente entregar essa energia e leilões também regionalizados, específicos só de biomassa, não junto com fotovoltaica ou outras fontes. Por fontes, né? Por fonte. E também regionais, porque não faz sentido você fazer um leilão de compra de energia eólica lá de Natal para consumir essa energia aqui em Sertãozinho. Regionais. Você tem as usinas aqui ao nosso entorno. Isso a gente chama de geração distribuída. Ela está próximo à carga. Você não teria aquelas grandes linhas de transmissão para trazer energia como hoje se fala em trazer lá de Belo Monte até aqui em São Paulo. São 2.000 e tantos quilômetros de linha para se trazer uma energia. Sendo que a cogeração pode ser incrementada, a bioeletricidade está ao lado aqui da carga e só questão de viabilizar isso para todas as partes. Por que se não viabilizou? Por que não fez isso? Eu participei de muitos projetos de cogeração. Antes de sair da CPFL, de aposentadoria, tinha 7, 6 projetos de conexão por ano, para entrar em maio, para entrar na cogeração. Depois disso não se falou mais, não tinha mais andamento esses projetos, não foi dado mais entrada, porque o setor parece que parou por falta desses incentivos. Quer dizer, onde está a questão básica para retomar isso, para viabilizar essa energia? Talvez uma crise, talvez uma nova onda que venha para viabilizar isso como fonte. Eu espero que a gente consiga, porque o potencial é enorme, muito grande. Existe aí o potencial da palha, que já está sendo explorado, está sendo colhida palha, misturado. Nós temos na agroenergia até um projeto para isso, desenvolvemos um estudo com especialista, temos alguns casos que a gente tem acompanhado. Então, é uma forma de você, vamos dizer, aumentar em 30% a disponibilidade de energia para venda no mercado. É uma forma de você ter mais biomassa garantida na usina, de ter mais rentabilidade com essa geração que volta para a própria usina, né? Quer dizer, hoje existe muita tecnologia, vontade, mas ainda precisa descobrir onde é que está pegando. Regras claras. Regras claras. Eu vou chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos já já. Okay. De volta com a TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, os engenheiros Klinger Ferreira, da Agroenergia, e também Marcos Nishi, diretor da TGM. Eu já vou lhe passar a palavra, porque eu estou percebendo que você está com vontade de falar alguma coisa importante para nós todos aí. A mesma matéria da Folha de São Paulo, ela deixa claro que o problema não termina esse ano. Não termina esse ano, ao contrário, vai ser empurrado para o ano que vem e vamos ter que fazer muitas coisas aí para poder ter um equilíbrio. Diz a matéria, se o governo não decretar um corte de pelo menos 10% no consumo de energia, vamos chegar ao fim desse ano com os reservatórios muito baixos, aumentando a chance de racionamento em 2016. Quer dizer, passamos o problema. Diz Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Na avaliação de João Carlos Melo, da Timos, para chegar a 2016 com segurança, o ideal seria cortar 20% do consumo de energia a partir de junho. O mesmo percentual de redução determinado na crise de 2001. 2001. Exatamente. Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vê a necessidade de um corte entre 10% e 20%. E quanto mais tarde se decretar, maior terá que ser o corte. Engenheiro Marcos Nishi, só produzir máquinas, equipamentos, desenvolver tecnologia, resolve o problema? Não, o problema não resolve, né? Inclusive, em função desse cenário, né, a gente está vendo uma movimentação um pouco diferente, inclusive, né? Nós da cadeia produtiva estamos preocupados com isso, né? Pela falta de encomenda, né, que sustenta o nosso parque fabril, a gente está indo atrás de outros problemas que a gente tem que influenciar junto também. O caso específico é essa parte de conexão. Então a gente vê possibilidades de grandes projetos, né, vários projetos
que possa ajudar nessa geração, e às vezes os empresários, né, os produtores não vão para o projeto em função da falta de conexão, de falta de critério estabelecido. Então a gente também tem se movimentado, além de se preocupar com a nossa indústria, também em questionar e cobrar alguma política para poder viabilizar esses projetos, né? Então a indústria de base também está indo atrás desses detalhes, inclusive para poder incrementar o setor. Através do SEIS aqui em Sertãozinho também, a gente tem ido muito no governo para mostrar o que dificulta o setor dele não progredir com relação à parte de cogeração, né? Então, e esse assunto, ele já consta da agenda e da pauta de reivindicações de trabalho e de apoio da Frente de Governadores, que foi criada há cerca de 15 dias, já no âmbito do nosso projeto de governança corporativa da cadeia produtiva sucroenergética, e há de se destacar que o governador Geraldo Alckmin tem dado muito incentivo, muito apoio, até porque ele reconhece e sabe da importância que tem a bioeletricidade, não apenas para o estado de São Paulo, mas também para os estados, outros estados produtores de cana e o país como um todo. No estado de São Paulo a gente tem um parque muito forte, né, grande também, que tem vários lugares que a gente pode incrementar aí uma geração num espaço de tempo muito pequeno, né, que possa contribuir nesses 2 próximos anos, né. Se a gente depender de novos investimentos, talvez isso demora um pouco mais de tempo, né, mas algumas plantas já estabelecidas, né, com um pouco mais de política definida, a gente consegue aumentar com certeza essa geração em um prazo de tempo muito pequeno. Engenheiro Klinger, pela sua experiência, essas termoelétricas que têm funcionado a um custo altíssimo, isso. Elas têm funcionaram nos últimos 12 meses direto, não é? Não houve espaço para fazer manutenção. O projeto de uma termoelétrica, ela não contempla o seu uso contínuo. Exatamente. Normalmente elas eram energia para reserva, energia emergencial. Então são energias caras e que teriam uma disponibilidade temporária. Então elas eram vendidas quase com uma garantia da sua demanda a ser despachada, não para ter uma operação contínua de geração. Então isso vai trazer alguns reflexos, como necessidade de parada, manutenção, custo alto. Isso, cada dia, eu digo, nos aproximamos mais de um problema desses. Quer dizer, hoje toda geração, quase toda geração despachada diretamente pelo Operador Nacional do Sistema, quanto mais tempo operando, mais estamos próximos de um problema. Então, isso vai de encontro a alguma necessidade maior, de alguma ação maior, para evitar essa falta, essa falha, através de um outro recurso. A questão de oportunidades, eu acho que a crise gera oportunidade. Sim. Então essa crise que nós estamos vivendo vai trazer alguns benefícios para o setor. Cabe a nós estarmos atentos às oportunidades, a quanto se pode viabilizar essa energia, ou através de leilão, ou se não for leilão, é vender no mercado de curto prazo inicialmente, mas precisaria ter viabilidade, financiamento, alguma fonte de recurso para se investir nisso, trazendo como retorno essa energia. Hoje é uma energia praticamente parada, né? Não houve esses incrementos nos últimos anos aí de disponibilidade, de oferta dessa bioeletricidade, e é uma fonte que não, de maneira nenhuma, pode ser esquecida, tanto pelo lado do gerador, que é um recurso a mais para ele, como nós que estamos perto da carga, que é uma energia renovável, uma energia que pode até ser usada como um selo no produto, né? Trabalho com uma energia correta, energia politicamente boa para o planeta, não com uma térmica que, vamos falar também, polui consideravelmente. Então tudo aquilo que o meio ambiente procura resguardar a nação, está se fazendo o contrário com as térmicas, gerando mais gás carbônico, gerando poluição, uma série de medidas. Quer dizer, temos que achar uma solução. Sem dúvida. Engenheiro Marcos, a questão, o Flávio Castellari, que é o diretor do APLA, que é o Arranjo Produtivo do Etanol, que reúne as indústrias de bens de capital focadas no setor sucroenergético para o mercado externo, ele tem queixado que o governo não tem colaborado para sequer que o Brasil conseguisse se manter como fornecedor aí do setor sucroenergético internacional. Vocês hoje encontram dificuldades para exportar equipamentos? Em termos de concorrência com outros países da Índia, da Rússia, da China?
Com relação à exportação, principalmente a gente vê um aumento muito grande de participação de pessoal, fabricantes da China e da Índia já nesses mercados, né? Então é um dos grandes problemas, né, que provavelmente a gente vai ter em função do custo, né? O dólar agora subir um pouco, a gente melhora um pouco, ajuda um pouco, mas também não dá para essa instabilidade, né? Não existe pode ser um período sazonal também que a gente não pode acreditar muito. Então a gente tem problemas, a gente pode ter problemas com certeza com relação a concorrência não é uma concorrência de igual para o mercado, quer dizer, eles têm vantagens lá que a indústria brasileira não tem. Sim. Com relação principalmente a China e Índia, né? Como a gente vê em todos os produtos, né? A concorrência é o grande problema do custo, né? O custo deles são muito diferentes. E a tecnologia deles? A tecnologia, com o tempo, ela está melhorando também, né? Então, a fama desses produtos no passado era uma fama de produtos de má qualidade, mas alguns produtores, eles têm se evoluído bastante, chegando num nível também muito bom. Mas são poucos ainda, mas com o investimento que eles fazem, né, eu acredito que... E o Flávio Castellar, ele coloca uma outra situação que é muito preocupante também. O risco, que já está ocorrendo, segundo ele, dessas indústrias estarem concorrendo com vocês aqui dentro do Brasil. Sim, é um risco que a gente também está correndo e a gente tem que estar se preparando e cada vez mais a gente tem que desenvolver tecnologia, melhorar a produtividade. Você sente o efeito dessa concorrência já? Um pouco já, a gente já vê. É preocupante? É preocupante. A gente tem que estar preparado, né, com isso, desenvolver tecnologia, aumentar a produtividade, ter programas, né, que a gente possa proteger a indústria de base do Brasil. Senão... Talvez com todo o respeito, mas vamos para descontrair, talvez o diferencial, vocês no slogan de vocês têm lá 24 horas, 7 dias por semana. Né? Vale também para a indústria de caldeiras, né? Então, se alguma coisa acontecer, você pode ligar em Sertãozinho aqui, você tem um atendimento rápido, ao contrário, se tiver que ligar lá para a China, para a Índia, lá é mais complicado, né? Isso é um diferencial importante, né? Além do próprio vínculo que essas indústrias nossas têm com o setor também, engajamento, né? Quer dizer, é um vínculo muito próximo. E quando você comenta até que vocês estão envolvidos até numa discussão política institucional do setor, que não seria o papel da indústria de base, mas mostra a responsabilidade que ela tem e de buscar uma solução para um problema que é latente, está muito claro aqui, não é? A preocupação toda é incentivar o setor, né? Então não é se preocupar realmente com o nosso parque fabril, a gente está preocupado, né? Fora isso também, com todo esse potencial que a bioeletricidade pode trazer de ganho para o país, né? Com questão ambiental, com uma questão social, né? Então é uma cadeia que envolve uma grande parte aí da população da região. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, deixar aberto um convite já, quem sabe logo depois desse leilão que vier agora em abril, a gente possa voltar a conversar. Encerramos essa primeira parte do programa porque nós temos já o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, que veio aqui estar conosco aqui, que nós vamos conversar com ele agora um pouquinho, especificamente na questão da visão dos produtores da bioeletricidade. Okay. Muito obrigado e fica aberto esse convite para que a gente possa se encontrar outras vezes aqui. Obrigado. Ok, obrigado, Ronaldo. Nós vamos a um intervalo e voltamos já já com o professor Zilmar José de Souza. De volta com o TV Brasilago, recebendo agora nesse nosso último bloco desse programa que nós estamos discutindo as questões da bioeletricidade, o professor Zilmar José de Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Professor Zilmar, obrigado de tê-lo de volta no nosso programa. Recordo que há 3 ou 4 anos a gente tem conversado muito. Cada vez que você vem, colocava as dificuldades do setor, elas não mudavam absolutamente nada, mas parece que nós estamos entrando em 2015 com um cenário um pouquinho mais alentador, com alguma notícia diferenciada do que você com muita competência, com muita clareza vem defendendo publicamente em termos de produção de bioeletricidade. Obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer participar aí do seu programa. Então, Ronaldo, desde agosto de 2013, nós tivemos uma mudança regulatória nos leilões
que foi a criação de um produto térmico que separou a biomassa das eólicas, até um pedido da Única junto ao governo federal. Porque se você recordar um pouquinho antes, 2012, por exemplo, foi talvez o fundo do poço, quando nós não conseguimos vender nada nos leilões regulados. E os leilões regulados ainda representam a nossa principal porta de entrada no setor elétrico. Então é importante que haja alguma melhoria do ponto de vista regulatório, e aconteceu essa criação do produto térmico, que separou a biomassa das eólicas, ainda coloca a biomassa concorrendo no mesmo cesto com carvão e gás natural, que no nosso ponto de vista não é adequado, porque a energia da biomassa é uma energia renovável, sustentável, mas já houve um pequeno avanço. Isso permaneceu no segundo leilão A-5, que aconteceu em dezembro de 2013. Em 2014 também permaneceu o produto térmico, separando a biomassa das eólicas. E nesse ano de 2015 já estamos com 3 leilões programados, todos separando a biomassa das eólicas, e até um leilão específico chamado Fontes Alternativas, que vai acontecer no fim de abril, em que a biomassa concorre, desde 2008 isso não acontecia, ela vai concorrer com ela mesma no certame. Então houve um pequeno avanço do ponto de vista aí do cenário dentro do mercado regulado, que é importante. Mas o que é mais significativo é que isso permaneça, né? Esse ambiente continue cada vez melhorando do ponto de vista para atrair novamente o investimento em bioeletricidade, algo tão importante não só para o setor sucroenergético, como também para o setor elétrico brasileiro. Se houvesse uma mudança nas regras do jogo e o governo tivesse a sensibilidade de incentivar a volta de um ambiente favorável para investimentos na cadeia produtiva sucroenergética, a começar pela bioenergia, que sem sombra de dúvida nenhuma hoje, como bem disse o engenheiro Klinger Ferreira no primeiro bloco, é um dos tripés aí de receita garantida, segurada para as usinas. Você acha que nós poderíamos aumentar qual é o potencial real nas usinas sucroenergéticas aí da região Centro-Sul em termos de produção de bioeletricidade? Bom, vou citar os próprios dados da empresa de pesquisa energética. Tá. O ano passado exportamos para a rede, só a exportação, nem comentando do alto consumo, 21 mil gigawatt-hora. Isso dá o equivalente a um pouco mais de 4% do consumo nacional. Mas de acordo com a empresa de pesquisa energética, em 2014, se houvesse o pleno aproveitamento da palha, do bagaço, do retrofit, da reforma das usinas existentes, poderíamos estar exportando 6 vezes esse valor de 21 mil gigawatt-hora em 2014. Então é uma grande avenida aí, com a biomassa já existente, nem estou falando em expansão dos canaviais, estou falando com a biomassa que já tem nos campos. Hoje no estado de São Paulo são quantas usinas que produzem bioeletricidade e vendem no sistema? Em torno de 70 usinas, e no Brasil 170. Nós estamos falando de 70 em São Paulo, de um universo de quanto? 180, 170 é o número de usinas. A grosso modo, daria para dobrar o que nós temos no estado de São Paulo? Olha, se você fizer uma média, um indicador muito utilizado pelo setor é quanto que eu exporto por tonelada de cana, de energia. Perfeito. Quilowatt-hora exportado por tonelada de cana. Se pegar a média do ano passado, deu 21 kWh exportado por tonelada de cana. Há usinas hoje que conseguem exportar 4 vezes mais isto, já com a tecnologia atual, sem grandes esforços. Então, há um grande potencial, mesmo nas usinas que hoje já exportam. Então, além do retrofit, que é reformar as usinas que não exportam e passarem a exportar, temos mais de 200 usinas nesta situação. Além do aproveitamento da palha, além do biogás da vinhaça, temos também a possibilidade de fazer um programa de eficiência energética para as usinas que exportam já, essas 170 que eu acabei de mencionar. Vamos só repetir. Você, eu, quem nos conhece sabe, aonde é que pega a coisa? Bem, efetivamente é um investimento de longo prazo. Bens de capital na área de energia requer um ambiente regulatório estável, também de longo prazo, que estimule o investimento. Então ainda nós não temos isso no Brasil, agora nós estamos tendo alguns sinais de melhora, como acabei de comentar no início, mas o que é essencial? Não é uma política de stop and go. Por quê? Hoje separou o produto, a biomassa não concorre com a eólica. Amanhã pode voltar a concorrer.
como já aconteceu no passado. Ou amanhã pode não ter leilão mais para biomassa. Quer dizer, há uma instabilidade do ponto de vista do marco regulatório. Quais são as definições de longo prazo para o setor? Então, o que é preciso para atrair investimento de longo prazo? É justamente você criar essa política setorial dedicada, estável, que estimule a inserção da biomassa, e não algo que seja stop and go, né? Hoje vamos beneficiar a solar, amanhã retira todos os benefícios. Agora vamos incentivar a eólica, amanhã retira todos os benefícios. Agora chegou a vez da pequena central hidrelétrica. Isso não é adequado do ponto de vista do setor elétrico, que é uma indústria de bens de capital intensivo. Então você precisa de um sinal mais estável, mais consolidado. Na verdade, a gente volta àquela velha discussão, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, né? E enquanto os produtores têm competência, capacidade, têm história, no apagão, no começo da década dos anos 2000, aí deram uma resposta pronta, com tecnologia, como bem o engenheiro Marcos Nisch da DGM deixou claro nos outros 3 blocos, aí temos tecnologia desenvolvida por nós aqui brasileiros, não precisamos importar coisa alguma, e temos, diferentemente de outras energias que nós dependemos ainda de importação, e o que precisa realmente é sensibilidade por parte do governo. Só complementando, e o combustível é nacional também, né? O combustível é nacional também. Está nos campos, né? Deixa eu lhe perguntar uma outra questão. Nós estamos falando já em palha de cana, tecnologias avançando e, sem sombra de dúvida, isso aqui logo vai estar incorporado aí. Já vista que os próprios fornecedores de cana, já no âmbito do Consecana também já estão pedindo, reivindicando, ter uma participação, que me parece até justa, né, na questão do bagaço e da palha da cana também. Mas aí temos o etanol de segunda geração, que está no horizonte também, está já surgindo, se falando, projetos sendo já implementados também. Corremos o risco de faltar, eventualmente, bagaço de cana e palha de cana para a produção de energia? Olha, eu entendo que no curto e médio prazo não há uma concorrência entre as biomassas. Por quê? Vou citar de novo a própria EPE. O ano passado, que nós produzimos de palha, se fosse plenamente aproveitado, não é 100%, porque uma parte fica nos canaviais para proteção ao solo, mas é um potencial teórico que diz o seguinte: o ano passado, com a palha que nós produzimos, poderíamos ter gerado 80 mil gigawatt-hora. Isso dá o equivalente a quase que uma Itaipu. Uma Itaipu em palha. Quer dizer, há um baita potencial do ponto de vista energético, quer seja etanol de segunda geração ou bioeletricidade, para esse novo combustível. Agora, no longo prazo, o que é importante você ter em mente? É óbvio que a rentabilidade entre os dois produtos é que vai ditar para onde vai caminhar. Uma questão de avaliação, isso, de bom senso e de oportunidade de mercado. Mas, de toda forma, você não tira esse baita potencial que o próprio governo reconhece na palha, por exemplo. Esse anúncio do governador Geraldo Alckmin há poucos dias, dizendo que o governo do estado de São Paulo passaria a incentivar, inclusive, a entrada da CESP na questão da bioeletricidade. Como é que você viu isso? Olha, é importante termos parceiros tão renomados como a CESP, interessados em entrar nesse negócio bioeletricidade, mostra o futuro que essa fonte tem, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? Em São Paulo, que é um caso específico, onde nós importamos quase metade da energia elétrica para atender o Parque Paulista, quanto mais você conseguir colocar energia renovável advinda da biomassa, é óbvio que efetivamente é uma grande iniciativa. Essa questão ainda, falando dos governadores, com essa criação da frente dos governadores, já no âmbito aí do próprio projeto da comunicação, da governança corporativa da cadeia produtiva sucroenergética, uma reunião que foi patrocinada pelo governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, isso foi colocado em pauta realmente a questão da bioeletricidade. E nós vimos na última semana uma reunião específica em Campo Grande com o governador do estado do Mato Grosso do Sul, com os dirigentes da Biosul que é a entidade que representa os usineiros, para a discussão da bioeletricidade. Quer dizer, a gente parece que começa a ver fóruns novos sendo desenvolvidos aí e botando esse assunto para discussão, que parece que esse talvez tenha sido o grande problema que a gente teve esse tempo todo. Vozes isoladas, você, uma delas, sempre que eu tive a oportunidade de elogiar o seu trabalho, mas vozes isoladas, enquanto que a grande maioria fazendo de conta que estava tudo andando tudo bem. Aí até a gente pegar a Folha de São Paulo do último domingo, onde nós acabamos de ler, e até comentar com os seus colegas que lhe antecederam nesse debate aqui, porque o racionamento de energia é quase inevitável. Como é que você vê essa questão dessa mudança aí
de parâmetros na discussão da bioeletricidade? Olha, é importante, do ponto de vista estadual, mesmo que seja uma regulamentação federal, você não tem como negar a importância Sim. que tem, né, os governadores atuando a favor ou tentando incentivar essa fonte. No caso específico da biomassa, ela é muito importante. Vou citar um exemplo do próprio BNDES, que estima que cada megawatt-hora que eu consigo empregar, gerar com a biomassa, equivale a quase 40 vezes, um emprego no lado da biomassa energética equivale a quase 40 empregos nas fontes não renováveis como gás e carvão natural. Então, se você incentivar isso, é um emprego que fixa o homem no campo, né, e aumenta a renda desse trabalhador no campo. Se você conseguir fixar e expandir essa indústria aqui em Sertãozinho, que tem índices de ociosidades incríveis, né, que tem que realmente partir para incentivar essa fonte, certamente vai ajudar bastante a bioeletricidade. Um dado importante, Ronaldo, até estava olhando hoje de manhã no site da ANEEL, nós chegamos em termos de capacidade instalada, megawatt, a colocar no ano de 2010 1,8 gigawatt. Isso porque a decisão do investimento aconteceu em 2008, 2007 e amadureceu em 2010. 1,8 gigawatt, Itaipu tem 14 gigawatt. Esse ano vamos colocar 0,5 gigawatt. Então, para uma indústria que foi preparada para instalar anualmente 1,8 e está instalando em 2015 0,5 gigawatt, imagina o tombo que você teve nessa indústria em Sertãozinho, em Piracicaba. Verdade. Então, isso não pode acontecer. É uma indústria já madura, é um centro de excelência, que exporta tecnologia. Como eu falei, repetindo lá no nosso começo, o setor de energia elétrica e o setor sucroenergético é intensivo em bens de capital e requer uma política setorial de longo prazo. Fatos como esse de stop and go não pode acontecer novamente. Perfeito. Professor Josimar, muito obrigado pela sua participação. Eu queria deixar um convite aberto para que logo após o leilão, que vai ser daqui a 3, 4 semanas, nós pudéssemos voltar a nos reunirmos aqui e discutir o resultado desse leilão. E oxalá a gente tenha boas notícias para todos. Eu agradeço, convite aceito. Perfeito. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.